Quando uma pessoa morre, o que realmente começa a acontecer com o corpo dentro do caixão é algo que quase ninguém gosta de imaginar. O silêncio do velório, o fechamento da tampa, a descida à sepultura. Aperte Dolly. Inicia-se um processo natural, inevitável, completamente biológico. Não há mistério sobrenatural, mas há algo profundamente impactante. A transformação da matéria humana. A morte não acontece de uma vez. Ela é um processo no momento em que o coração para de bater, o sangue deixa de circular. As células, que dependem de oxigênio constante, começam a entrar em colapso. Esse é o ponto zero. Nas primeiras horas, o corpo ainda está morno. A temperatura começa a cair lentamente, um fenômeno chamado algor mortis. Sem circulação sanguínea, o calor se dissipa para o ambiente. Dentro de um caixão fechado, a queda é um pouco mais lenta do que ao ar livre, mas ainda acontece. O sangue, que antes era impulsionado pelo coração, começa a se acumular nas partes mais baixas do corpo por ação da gravidade. Isso causa manchas arroxeadas na pele, conhecidas como livor mortis. Essas manchas indicam que não há mais fluxo sanguíneo ativo. Entre 2 e 6 horas após a morte, inicia-se o rigor mortis. Os músculos começam a endurecer. Isso acontece porque as células musculares deixam de produzir energia e ficam presas em estado de contração. O corpo vai ficando rígido, começando pela mandíbula e pescoço, depois brócolis, tronco e pernas. Quando o corpo já está sepultado, o ambiente muda completamente a dinâmica do processo. A ausência de luz, a temperatura do solo e a umidade influenciam diretamente. Dentro do corpo humano existem trilhões de bactérias, principalmente no intestino. Enquanto estamos vivos, elas são controladas pelo sistema imunológico. Mas, após a morte, o sistema de defesa para as bactérias começam a se multiplicar livremente e passam a digerir os próprios tecidos internos. Esse processo chama-se autólise e putrefação inicial. A autólise é a autodigestão. As células liberam enzimas que começam a dissolver suas próprias estruturas. Órgãos ricos em enzimas, como fígado e pâncreas, são os primeiros a sofrer alterações profundas. Ao mesmo tempo, as bactérias intestinais produzem gases como metano, amônia e sulfeto de hidrogênio. Esses gases começam a se acumular dentro da cavidade abdominal. No segundo dia, a produção de gases aumenta, o abdômen começa a inchar. Esse inchaço é resultado da atividade bacteriana intensa. A pressão interna pode empurrar fluidos para fora através da boca e do nariz. É um processo puramente físico. A pele começa a mudar de cor. Tons esverdeados aparecem no abdômen, resultado da decomposição da hemoglobina no sangue. Esse tom verde se espalha gradualmente. O odor característico da decomposição já está presente, embora dentro do caixão ele fique contido por um período. Esse cheiro é resultado da liberação de compostos químicos produzidos pelas bactérias. No terceiro dia, o inchaço atinge um ponto máximo. O corpo pode apresentar aumento significativo de volume. A pressão interna pode causar rompimento de tecidos mais frágeis. A língua pode projetar-se para fora, não por movimento, mas pela pressão dos gases. A pele começa a se soltar em algumas áreas. Bolhas podem se formar sob a superfície, resultado do acúmulo de fluidos. Esse fenômeno é natural e esperado. As unhas e cabelos parecem crescer, mas isso é uma ilusão. Na verdade, a pele ao redor retrai devido à desidratação, dando essa impressão. No quarto dia, a decomposição entra em fase ativa. Os tecidos moles começam a se liquefazer. Órgãos internos já estão significativamente degradados. Se o caixão não for hermeticamente fechado, líquidos resultantes da decomposição podem infiltrar-se no solo ao redor. Esse líquido é rico em nutrientes e micro-organismos. O rosto pode perder completamente as características que tinha em vida. A estrutura óssea começa a ficar mais evidente à medida que tecidos se desfazem. No quinto dia, a pressão interna começa a diminuir conforme os gases escapam gradualmente por fissuras naturais do corpo ou pela própria decomposição dos tecidos. Insetos desempenham um papel importante quando há acesso ao corpo. Em enterros tradicionais, o caixão dificulta essa ação nos primeiros dias, mas se houver qualquer abertura,
moscas podem depositar ovos. As larvas aceleram o processo. No interior fechado, a decomposição continua sendo predominantemente bacteriana. No sexto dia, grande parte dos órgãos internos já não possui forma reconhecível. O processo de liquefação avança. A pele começa a escurecer, assumindo tons mais intensos, devido às reações químicas em andamento. O corpo já perdeu quase toda a rigidez inicial. O rigor mortis desaparece conforme as proteínas musculares são quebradas. Ao final da primeira semana, o corpo encontra-se em decomposição avançada. A maioria dos tecidos moles iniciou transformação significativa. O processo ainda está longe de terminar, mas a fase mais intensa da atividade bacteriana já ocorreu. A partir daqui, a decomposição continuará por meses e anos, dependendo das condições do solo, da umidade, da temperatura, do tipo de caixão e da profundidade do túmulo. A profundidade da sepultura interfere na temperatura. Solos mais frios retardam a decomposição. Solos quentes aceleram. A presença de embalsamamento altera temporariamente o ritmo do processo. Substâncias químicas usadas retardam a atividade bacteriana, mas não impedem definitivamente. O tipo de caixão também influencia. Caixões simples de madeira permitem maior interação com o ambiente externo ao longo do tempo. Caixões selados podem criar um ambiente anaeróbico, onde a decomposição ocorre de forma diferente. Muitas pessoas evitam pensar nisso, porque confronta diretamente a finitude humana. Mas compreender o processo é entender que a morte faz parte de um ciclo biológico natural. O corpo retorna à Terra, seus componentes químicos voltam ao ambiente e integram novamente o ciclo da vida. Não há movimento consciente. Não há sensação. Após a morte cerebral, não existe percepção. O que ocorre é exclusivamente biologia. O silêncio do túmulo não esconde algo sobrenatural. Ele guarda um processo natural de transformação da matéria. Os primeiros 7 dias após o enterro são apenas o início de uma jornada invisível. Aquilo que um dia teve nome, voz e história começa a retornar ao estado essencial da natureza. O que assusta não é o processo em si, é o fato de que ele é inevitável. Entender o que acontece com o corpo nos primeiros dias após o enterro não diminui o respeito pela vida. Pelo contrário, amplia a consciência sobre o tempo limitado que temos. A morte encerra a experiência humana, mas inicia um processo silencioso de transformação física. Um processo que ocorre longe dos olhos, abaixo da superfície, no escuro absoluto. E talvez seja justamente esse silêncio que desperta tanto medo